No terceiro exemplo, a equação dele é assim. O que nós queremos fazer? Achar a solução, achar as raízes, tá bom? Então, tá na ordem a equação, o A é 16, o B é menos 24 e o C é 5, tá bom? Então, qual é o primeiro passo para fazer, para resolver essa equação pelo método de completar quadrados? É passar o C, né, o número, para o outro lado. Quando aqui é zero, a gente faz isso. Então, vamos lá. Mesmo quando não for zero, nesse caso, dá para fazer direto. Quando não dá, também tem que passar para o outro lado. Então, ó, vamos fazer isso aqui. Vai ficar assim, não é isso? Agora tem que fazer o quê? Tem que completar quadrados, né? Só que a pergunta é, como é que nós vamos fazer para completar quadrado aqui? Né? Repara que aqui o x ele está junto com alguém, né? Está com 16, o x ao quadrado. Então, o que a gente faz? O primeiro passo para completar quadrados, quando o x está com alguém, é você botar esse alguém em evidência. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos botar esse alguém em evidência. Não se assusta. O que aconteceu aqui agora? A gente vai botar em evidência só o lado esquerdo, tá vendo? Porque é quem a gente quer trabalhar aqui, no trinômio quadrado perfeito. Então, o que eu vou botar em evidência? Eu vou pegar alguém para botar em evidência, que nesse caso é sempre quem está acompanhando x ao quadrado. Coloquei em evidência. Agora eu vou abrir parênteses e vou reescrever o de cima tirando o 16. Esse tirar o 16 significa o quê? Significa dividir tudo por 16. Se eu dividir esse cara por 16, vai dar 1, né? Então aqui, x ao quadrado. Agora, se eu dividir o 24 por 16, vai ficar 24 sobre 16, que dá para simplificar por 8. Aí vai dar 3 sobre 2. Entendeu? Então, por isso que fica essa expressão. Igual a menos 5. O menos 5 fica parado. A gente não faz nada com ele por enquanto. E agora, né? Agora eu preciso, né? A gente precisa completar quadrado aqui dentro, ó, com o 16 fora. Então, o que a gente faz? No começo, a gente esquece o 16 e trabalha só a parte de dentro, tá bom? E faz a mesma regra. Lembra da regra? Qual é? Pego do meio sem sinal, tá bom? Divide por 2, depois eleva ao quadrado. Tá aqui do lado, ó. Pego do meio e divide por 2. Como é que eu faço para dividir por 2 uma fração? Dividir por 2, lembra da regra? Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Fica isso. Multiplico, porque não tem como simplificar aqui cruzado. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Esse é o resultado que eu vou elevar ao quadrado, que vai ficar assim. Tá bom? Então, eu vou somar dos dois lados da equação esse termo, o 9 sobre 16. Aqui e aqui, com um certo cuidado nesse lado. Por quê? Vai seguir o mesmo padrão que a gente afirmou antes. Qual é? Soma desse lado, somei, e dentro aqui do parênteses, com 16, e também soma desse. Ué, professor, mas por que aqui você botou 9 e 16 e aqui você botou só 9? Por quê? Por causa desse 16 aqui. Ó. Eu botei 9 sobre 16 dentro do parênteses. Mas, em realidade, o que eu botei? Eu botei a multiplicação dessa fração com o 16. E quanto é que dá essa fração vezes 16? Corto 16, corto 16, dá 9. Então, o que eu botei aqui dentro foi 9. Então, o que eu botei aqui dentro, né, foi 9, na verdade. O que eu botei desse lado da equação foi 9. Se o que eu botei desse lado foi 9, o que eu tenho que botar do outro é 9. Então, cuidado. Não sair botando logo 9 sobre 16 aqui e aqui. Bota aqui e sempre que tiver alguém fora do parênteses multiplicando, primeiro multiplica esses dois termos e o resultado da multiplicação você bota do outro lado. Tá bom? Então, o que a gente somou dentro do parênteses foi 9 sobre 16. Mas o que somamos do lado esquerdo da equação foi 9, né? O que eu somei do lado esquerdo da equação foi 9. Então, o que eu tenho que somar do lado direito também é 9, tá bom? Então, agora vamos aqui achar a fatoração do quadrado perfeito. Então, ó, raiz de x, x. Raiz de 9 sobre 16 é raiz de 9, que é 3, sobre raiz de 16, que é 4. O menos no meio fica menos. E o 16, ele fica parado. Vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. Então, aqui eu tenho duas opções de coisas para fazer. Eu posso já tirar a raiz aqui do 4 e depois passar o 16, ou primeiro eu passo o 16 dividindo e tiro a raiz. Eu vou fazer passando primeiro aqui dividindo, tá bom? Então, como é que vai ficar? Vou deixar isso aqui parado e vou passar o 16 dividindo no 4, porque aqui está multiplicando. Então, eu passo dividindo. Vai ficar assim, tá vendo? E aqui repete, essa expressão repete com o 2.
Então, o que eu faço agora? 4 sobre 16 eu posso simplificar. Simplificar por 4. Então, vai ficar 1 quarto. Vai ficar 1 quarto. E eu já vou tirar esse 2 aqui, passando para o outro lado, com a raiz e o mais ou menos junto. Então, vai ficar assim, ó. Ele virou 1 quarto e eu já passei o 2 como mais ou menos a raiz. Então, vai ficar x menos 3 quartos. Tirei o parênteses, né? Porque eu já tirei o 2 daqui. O parênteses estava por causa do 2. Igual a mais ou menos a raiz de 1 quarto. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a raiz de 1 quarto. Raiz de 1 quarto, raiz de fração é sempre assim. Raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. E também já vou aproveitar para passar o 3 quartos para o outro lado. Vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou passar esse para o outro lado e calcular a raiz. Vai ficar assim. 3 quartos mais ou menos 1 meio. Por que 1 meio? Porque a raiz de 1 quarto é 1 meio, né? Então vai ficar dessa forma. O menos 3 quartos ele trocou de sinal, porque ele trocou de lado. Então aqui tem duas contas, né? Essa mais essa, e esse mais esse, e esse menos esse. Só que lembra, para somar a fração, eu só posso fazer isso se elas tiverem o mesmo denominador. E nesse caso aqui, não tem o mesmo denominador, né? Porque aqui é 4 e aqui é 2. Então eu tenho que fazer o MMC para transformar as duas no mesmo denominador. Então, qual é o MMC de 4 e 2? É 4. Muito bem. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 2, para ficar aqui 4. Então, ó, do vezes 2, 4, vezes 2, 4. Vezes 2, 1. Vezes 2, 2. Então, 1 meio, aqui eu vou usar como 2 quartos. Por quê? Para poder somar com 3 quartos. Porque agora eu posso somar essas frações, porque elas têm o mesmo denominador. Então, fazendo o mais e fazendo o menos, vamos ver. 3 quartos mais 2 quartos vai dar 5 quartos, né? E fazendo o menos, 3 quartos menos 2 quartos vai dar 1 quarto. Então, quais são as soluções? As soluções são 1 quarto e 5 quartos. E, de novo, gente, se a gente for substituir cada um desses valores, né, aqui na equação de cima, vai dar 0 também, tá bom? Então, essas duas são as soluções da equação. Esse tipo de questão dá muito mais trabalho, mas eu quis fazer aqui para vocês depois não tomarem um susto quando aparecerem algo desse tipo e falar, poxa, ele não ensinou. Eu ensinei sim, tá? Tá aqui, tá bom?